meu lugar secreto, só tua graça me basta, a tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, a tua presença é o meu prazer. Aleluia. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Hoje, a mensagem de hoje é essa aí, né? As línguas são idiomas. É importante a gente falar a palavra do Evangelho como ela está escrita, né? Porque são temas que não são muito falados, explicados, e muitos vivem na ignorância desse tema, né? Uma boa noite a todos que estão nos assistindo no Facebook. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois poderão fazer os comentários e dar o joinha aí, tá bom? E no YouTube também, o joinha, aqueles que estiverem no YouTube, e fazer os comentários. Não se esqueçam de se inscrever também, né? Aqueles que estão no Facebook, depois acessem o canal do YouTube e faça a sua inscrição. Não esqueça que é importante essa inscrição, e que dará mais possibilidade do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo correr mais, né? Porque o nosso interesse somente é esse, que esta graça, que esse entendimento da graça de Deus vá ao mais distante possível, né? Ou melhor, possível, ou onde Deus quiser. Então toda essa tecnologia de Facebook, YouTube, são coisas que vêm de Deus, né? Então, amém? Então, aqui, mais uma vez, o tema desta noite é esse aí, ó. As línguas são idiomas, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a leitura de alguns textos para a gente entender esse tema, né? Então, tudo começou no dia de uma festa judaica, onde a igreja estava reunida ali, 120, né? Irmãos reunidos, 120 discípulos de Jesus reunidos em Jerusalém, quando ocorreu esse fenômeno, né? De Deus, das línguas, né? Dos idiomas que foram falados ali. Vamos fazer a leitura aqui. Atos capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Atos 2:1. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2:2. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2:3. Atos 2:4 diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Atos 2:5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, vamos prestar atenção, ó, de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2:5. Atos 2:6. E quanto aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar de cantas névias. Não, né? Cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Idioma. Atos 2:6. Atos 2:7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando balabachúria? Não, todos esses homens que estão falando a nossa língua, né? Todos esses homens que estão falando não são galileus, todos esses homens, né? Então vejam, né? Atos 2:7. Como pois os ouvimos
cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então vejam aí, Atos 2:8. Partos e medos, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, juntos a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Atos 2, 9 e 10. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Atos 2:11. Então fizemos essa leitura inicial e vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos porque estivemos fazendo a leitura deste texto aqui de Atos 2:11, que relata o acontecimento, o fenômeno que ocorreu no primeiro século, quando a igreja estava reunida em Jerusalém. Agora traga para nós, Senhor Deus, um entendimento conforme a tua palavra foi revelada. Amém? Amém. Glória a Deus. Então fizemos a leitura aqui, vamos retornar aqui no início, para a gente entender melhor. Fizemos a leitura mais rápida, mas agora vamos... Então o tema é esse: as línguas são idiomas. Tá dando... Uma moto passou aqui, fez um barulhinho aqui. Então tá dando para sair aí no Facebook aí, tá, né? Tá ok, né? Tá funcionando. Hã? Tá ok. Então as línguas são idiomas, esse é o tema. Então vocês podem ver que os irmãos estavam reunidos lá, os discípulos de Jesus reunidos no mesmo lugar, Atos 2:1, e fizemos a leitura aqui, que veio um som, veio do céu um som. Então tudo isso aí foram fenômenos, sinais que ocorreram, como de um vento veemente impetuoso, como de um vento, e encheu toda a casa que estavam sentados. Então foi um fenômeno de Deus sobrenatural, um sinal de Deus ocorrendo naquele local. Atos 2:2. Então vocês podem ver aqui no Atos 2:3 o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas. Então essas línguas aqui não eram os idiomas ainda, Isso aqui foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles viram, eles tiveram o quê? Uma visão, Foi uma visão que eles tiveram das línguas como que de fogo, como se fosse uma fogueira, saindo aquelas línguas de fogo, sobre eles, sobre cada um deles. Então isso aí foi um fenômeno de Deus ocorrendo naquele primeiro século, que eles tiveram essa visão, Atos 2:3. Então vocês podem ver em Atos 2:4 o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o quê? Línguas que não existiam? Não, em outras línguas, Começaram a falar noutras línguas, mas não eram línguas inexistentes, como muitos pensam, Porque nós entendemos pelo texto, o contexto, porque nós não isolamos o texto, como muitos falam, que vocês isolam o texto. Nós não isolamos o texto, Quem isola os textos são os que contrariam o Evangelho. Então veja aqui, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então era conforme o Espírito Santo concedia que falasse, mas eles estavam falando para Deus, louvando a Deus. Vamos entender aqui, Então em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. Então já podemos começar a entender aí que essas línguas eram línguas de todas as nações. Então não tem sentido esse relato aqui falando de várias nações aqui se aquelas línguas eram decantas neves, balabachúria, lavassunga, lavacê, como o pessoal fala, Então veja, as línguas eram de todas as nações, Porque em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2:5. Veja que eles ficaram admirados, Então aquele som, aquela voz correu por várias pessoas ouviram, Eles falaram, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, a multidão de homens de várias nações, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então eles ficaram assim, sem entender nada, na própria língua. Então era idioma, gente. Não tem sentido dizer que isso aqui eram línguas assim, como se fala por aí, língua de anjos, línguas celestiais que não existe no planeta, que não existe nas nações.
É óbvio que muitas dos idiomas naquela época já não existem mais hoje, mas esses idiomas que eles falaram, essas línguas falaram, eram línguas existentes das nações. Está bem claro no texto. Ou está difícil de entender isso? Não está difícil, né? Porque cada um os ouvia falar na sua própria o quê? Língua, no seu idioma. Não tem nada a ver com decantas névias, balabachúria, como se fala por aí, né? Essas línguas que ninguém sabe de onde vem, o que é isso, né? Uma coisa que sai da cabeça das pessoas, e muitos decoram isso aí, né? Decoram, e tem até aí, disseram que tem até um dicionário aí, né? Que criaram aí de línguas estranhas, né? Tem nada a ver com o evangelho isso aí, né, gente? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2,6. E todos pasmavam, ficavam assim admirados, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando aquelas línguas, né? Atos 2,7. Como, pois, os ouvimos cada um, olha só, cada um na nossa própria língua? Então eram idiomas, né? Se nós, como brasileiros, estivéssemos lá naquela época lá, ouvindo, eles estariam falando o português, né? Norte-americanos estariam ouvindo o inglês. Então é isso que ocorreu lá, né? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, né? Das nações, língua. Então, gente, não tem sentido a gente entender ao contrário. Por que as pessoas preferem entender ou interpretar o contrário do que está escrito? Né? Não tem sentido, né? Atos 2,8. Aí olha só a relação de nações, né, de regiões da Ásia lá, em que eles estavam falando na língua desses aqui, partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. As línguas eram essas línguas dessas nações, dessas regiões, né? E Frígia, Panfilha, Egito, eles estavam falando também a língua egípcia, né? E partes da Líbia, né? O idioma lá da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, né? A língua lá de Roma, tanto judeus como prosélitos. Então vejam que as línguas que eles estão falando, está bem claro, não tem sentido a gente falar o contrário, ou inventar, né? Criar uma doutrina de que existem línguas assim misteriosas que ninguém sabe, né? A gente vai entender mais para frente esse tema aí, sobre esse negócio de língua de anjos, línguas celestiais, né? Vamos entender, não vou falar agora não, mas mais para frente a gente vai falar. Atos 2, 9 e 10. Cretenses e árabes, então, o arábico também, né? A língua da Arábia também, estamos falando, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido o quê? Em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2, 11. Só que aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles discípulos que estavam reunidos naquele dia lá, né? Os 120 que estavam reunidos, eles não estavam falando para eles. Eles não estavam falando para eles estavam falando para Deus. Eles estavam orando, adorando a Deus, falando das grandezas de Deus, tipo assim, mais ou menos assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles estavam falando na língua deles. Então veja assim, aqui em Atos 2,11 está bem claro isso aqui, de que eles não estavam falando para eles nada, não estava levando nenhuma mensagem para eles. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eles estavam adorando a Deus nos idiomas deles, que estavam ali, que se aproximaram e ficaram todos assim pasmados, admirados com aqueles sinais ocorrendo ali de Deus para que eles crescem. Amém? Amém. Atos 2,11. Está dando para entender bem, gente? Mais alguns, eu sempre coloco esse texto aí meu aí, né? Mas alguns poderiam argumentar: mas existem as línguas celestiais e de anjos, né? Alguns poderiam falar, mas existe, mas onde está escrito que existe? Né? Porque as pessoas falam, não, eu gostaria de falar a língua dos anjos. Só porque Paulo, o apóstolo Paulo, tem um relato poético, né? Que não é uma coisa, é só uma alegoria, em que ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Por esse versículo, as pessoas acham que os anjos têm um idioma específico, né? E eles acham que eles podem falar essas línguas, essa suposta língua de anjos. Porque, na verdade, quando Paulo falava isso aí, esse texto de 1 Coríntios capítulo 13,
ele estava fazendo assim uma alegoria, né? Era uma linguagem poética. Ele estava, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens. Ele não estava falando que ele falava a língua de anjos. Ele estava falando, ainda que eu falasse, né? É como se existisse um idioma de anjos próprio de Deus, né? Dos anjos. Então, ainda se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, isso aí as pessoas pegam esse único versículo. É o único versículo da Bíblia que fala em línguas de anjos. Aí as pessoas querem criar uma doutrina de que as pessoas podem falar em línguas celestiais ou línguas de anjos, né? Então vamos colocar aqui, ó. Mas alguns poderiam argumentar, mas existem línguas celestiais e de anjos, né? Aí eu pergunto, onde está relatado na Bíblia que alguém pode falar em línguas celestiais ou de anjos? Em lugar nenhum, né? E vamos entender mais para frente aqui, em lugar nenhum. Olha só, Deus, nem anjos, nem Deus, nem o Senhor, nem anjos falaram aos homens línguas desconhecidas. Nenhum anjo chegou para alguém na Bíblia, para algum personagem da Bíblia, falando em línguas estranhas, né? Todos os anjos falaram o quê? Sempre nas línguas dos homens. O Senhor sempre, quando se apresentou a alguém, sempre ele falou a língua dos homens. Ele não chegou para Abraão e falou, decanta as névias, né, para Abraão. Ou para Paulo, quando Paulo se converteu, né, gente? Então não tem sentido, né? As pessoas falarem, eu queria falar a língua de anjo. Mas como que ele poderia falar a língua de anjo se ele não tem em lugar nenhum da Bíblia um relato de que anjos ou Deus ou Cristo tenha falado línguas de anjo, línguas celestiais? Não tem, né? Nem Deus nem anjos falaram aos homens em línguas desconhecidas. Sempre falaram a língua dos homens, tá bom? Vamos entender aqui, ó. O Senhor falando com Paulo na língua o quê? Hebraica. É um relato de Paulo quando Paulo estava se explicando lá para o rei Agripa. Ó, e caindo nós, Paulo estava se explicando porque ele foi preso. Ele foi preso lá pelas autoridades lá, então ele estava explicando a situação dele, né? Por que ele falava desse Jesus? E caindo nós todos por terra, isso aqui foi a conversão de Paulo. Então todos eles caíram por terra quando Cristo se apresentou para eles, ó. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, decanta as névias. Não tem, né? E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Então falava em língua hebraica, não falava uma língua estranha para ele. Era a língua da nação dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26, 14. Então veja que quando Cristo se apresentou ali, eles caíram por terra pelo poder de Deus, né? E eles não conseguiram ficar de pé. Então veja que ele falou, Cristo falou em língua hebraica. Ele não falou numa língua desconhecida, era a língua dos homens. Então está bem claro ali em Atos 26, 14. Esse texto aqui eu coloquei aqui só para entender. Por que o apóstolo Paulo, só para entender esse relato ali, o seguinte: depois Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Então tem todo esse relato aí, e mais para frente, Paulo ainda continuando a relatar que ele estava perseguindo a igreja, né? Então ele falou o seguinte: castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo está relatando a perseguição que ele fazia contra os discípulos de Jesus, né? Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Então foi quando Cristo apareceu, né? Que excedia o esplendor do sol. Então o poder era muito grande, era mais forte que a luz do sol, né? Cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então foi quando ele relatou: e caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.
E disse eu, olha só que houve um diálogo de Paulo com ele, ó, e disse eu, quem és, Senhor? Também em língua hebraica, né? Paulo não falou em língua estranha, né? E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, também na língua hebraica. Continuou falando na língua hebraica, não teve nenhum momento que ele falou em línguas de anjos, línguas celestiais, né? E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e ponte sobre os teus pés, porque te apareci, por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então eu fiz essa leitura aqui só para entender que quando Cristo falou com Paulo, o que iria acontecer com ele, ele falou na língua hebraica. Não tem sentido falar que Cristo não viria falando com uma língua celestial com Paulo, né? Então é só isso, né, gente? Agora vamos partir mais para frente aqui, ó. O Senhor e anjos falando a Abraão, Sara e a Ló na língua dos homens. Vejam que quando o Senhor apareceu a Abraão, apareceu a Sara lá e Abraão e também a Ló depois, o Senhor falou e os anjos falaram na língua deles. Eles não chegaram lá falando língua de anjos, né? Então não tem sentido quando alguns irmãos falam, eu gostaria de falar língua de anjos. Como assim? Quer falar língua de anjo? Fala português, porque o anjo fala em português. Fala língua portuguesa. Quem é norte-americano quer falar língua de anjo? Fala lá o inglês, né? Não tem sentido ele querer falar uma língua que não seja a língua dos anjos. A língua dos anjos é a nossa língua. Eles falam a nossa língua. Se eles estiverem lá no Japão, eles vão falar o japonês lá, né? Então a língua de anjos são essas, né? O Senhor e os anjos falando a língua a Abraão, Sara e a Ló na língua dos homens, na língua das nações, né? Da nação dele. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Quem disse? Quando o Senhor se apresentou com mais 2 anjos, lá no livro de Gênesis está relatando isso aí. Onde está Sara, tua mulher? Ele não chegou ali falando uma língua celestial, ele chegou falando a língua de Abraão, né? E ele disse, ele também falou na língua dele, ó, com ele, ó. E ele disse, ei-la aí na tenda, e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Então Sara ficou escondidinha lá ouvindo, mas ela também estava entendendo. Sara estava por trás da cortina assim, só ouvindo o Senhor falando com Abraão na língua dele, e ela estava entendendo também. Ele não estava falando uma língua que Sara não entendesse. Então vejam aí como está relatado aí. Isso aí foi o Senhor, né, falando com Abraão, né? Gênesis 18, 9 e 10. E eram Abraão e Sara já velhos, né? E adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, ela já estava bem idosa, né? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Sendo também o meu senhor já velho. Então veja aí, Sara falando também, e o Senhor também. Ela falou a língua que o Senhor estava falando também com eles, né? Mas ela falou baixinho, mas ele ouviu. E mesmo que ela tivesse pensado, ele também tinha ouvido, né? Gênesis 18, 11, 12. E disse o Senhor a Abraão, ó, na língua deles, ainda na língua dele, ó. Por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então o Senhor falou com eles, anunciou o filho que iria nascer na língua deles. Então veja aí, Gênesis 18, 13, 14. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo sobre o tema, a gente também está aproveitando o texto, né, para entender outras coisas, as falas ali dos textos. Gênesis 18, 13, 14. Isso aqui é só uma parte do texto que eu coloquei, ó. E Sara negou dizendo, não me ri, por quanto temeu. E ele disse, não diga isto, porque te riste, Sara. Tá bom, gente? Eu não vou ler esse texto todo não, então isso aqui é só um relato. Eu coloquei aqui todo o contexto
para a gente só não isolar aquela parte, tá bom? Então está aqui, relatado aqui de Gênesis, capítulo 18, do versículo 15 ao 22, toda a conversa que continuou ali, né? E vou ler o finalzinho aqui, ó. Então viraram aqueles homens que estavam conversando com Abraão ali, era o Senhor e mais 2 anjos, né? O Senhor e mais 2, né? Que apareceram lá a Abraão. No finalzinho está escrito aqui, ó. Está pequenininho, mas vou ler aqui, ó. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Gênesis 18, 15 e 22. Então vamos entender agora que esses 2 anjos saíram e Abraão ainda ficou lá com o Senhor. Os anjos foram para Sodoma e falaram com Ló. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo sobre o tema, a gente está aprendendo a história, os acontecimentos ali, né? Os anjos foram para Sodoma e falaram com Ló na língua dele. Não falaram em línguas celestiais ou supostas línguas de anjos, né? A língua de anjo era aquela que ele estava falando, era a língua dos anjos, né? A língua de Ló, né, gente? Então é isso, ó. E vieram os 2 anjos. O Senhor ficou lá. Abraão ficou lá ainda diante do Senhor, falando: Senhor, e se tiver 10? O Senhor poupa aquela cidade? E se tiver 15, Senhor, o Senhor poupa aquela cidade? O Senhor ficou lá, mas os 2 anjos já tinham ido para lá. Ele ainda continuou conversando com o Senhor na língua dele, né? E se tiver 40, e se tiver 50, isso aí está relatado, né, gente? É só depois a gente fazer a leitura desse texto, essa história, que a gente vai entender que Abraão continuou conversando na língua dele e o Senhor falando na língua dele também, não foi em línguas celestiais, né? Continuou. Enquanto isso, ó, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Gênesis 19, 1. Eram 2 anjos, mas Ló, tipo como se estivesse venerando, né? É claro que anjos não recebiam adoração, nem aceitavam, mas Ló fez tipo uma veneração ali. Gênesis 19, 1. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. Os anjos lavaram os pés, né? E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, se incomoda, né? Uma moto aqui passou, né? E eles disseram, os anjos disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Será que esses anjos falaram uma língua celestial? Isso aqui em azul aqui foram os anjos falando com ele. Não, antes na rua passaremos a noite. Gênesis 19, 2. Então disseram aqueles homens a Ló, na língua dele, né? Eram anjos falando, não eram anjos falando? Então não tem relato na Bíblia, em lugar nenhum, anjos falando línguas de anjos, ou coisas assim que ninguém entende, né? Todos os anjos falaram a língua dos anjos. A língua dos anjos são essas aí, ó. Tens alguém mais aqui? Os anjos falaram: teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Gênesis 19, 12, né? Gênesis 19, 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então veja que Ló entendeu perfeitamente o que os anjos estavam falando com ele, porque estava falando na língua dele, que ele entendia, né? Não tem, para que Deus vai falar em língua desconhecida para a gente? Qual o sentido, qual a razão de Deus mandar alguém levar uma mensagem em língua estranha que o outro ainda vai ter que ali interpretar o que você está falando, né? Não tem sentido, gente. Então, quando o Senhor veio falar com eles, falou na língua deles, né? Gênesis 19, 13. O anjo Gabriel falando a Maria, olha só, Maria na língua dela, ó. E no 6º mês foi o anjo, não anjo? É um anjo, né? Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade para falar lá em línguas desconhecidas, misteriosas, não foi, né?
foi Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, quer dizer, ela estava noiva, né, iria se casar, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1, 26 e 27. E entrando o anjo onde ela estava, disse, fala uma língua estranha. O anjo chegou para Maria, decantas névias, Maria. Não tem sentido, gente. Não é não? Então, o pessoal não quer falar a língua de anjo? Então, se a língua de anjo teria que... Então, se essas línguas que eles falam aí são de anjo, não tem na Bíblia nenhum relato de que alguém teria falado... Um anjo, né? Nenhum anjo teria falado dessas línguas que se fala por aí nas reuniões. Não tem sentido, né, gente? E entrando o anjo onde ela estava, disse o quê? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então veja que o anjo Gabriel falou na língua dela e ela entendeu perfeitamente. Então não tem sentido a gente inventar uma coisa que não existe. Então quando a gente fala a verdade da palavra, as pessoas ficam assim, não é bem assim. Não é bem assim como, gente? Não tem sentido a gente falar o contrário do que diz os textos, né? E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então ela ouviu perfeitamente. Lucas 1, 28 e 29. Disse-lhe então o anjo, Maria, na língua dela, né? Não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1, 30 e 31. Na língua dela, continua na língua dela. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então falou bem claramente com ela, gente. Lucas 1, 32 e 33. E disse Maria também na mesma língua, como se fará isso? Visto que não conheço homem algum. Ela não tinha se casado ainda, né? Na língua dela, na língua que o anjo estava falando também. Respondendo o anjo ainda, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo né? Então o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, né? Com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. E eis que também Isabel, continua falando sobre Isabel, a prima dela, que também estava grávida. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. A Isabel na velhice, né? E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, a Isabel, porque para Deus nada é impossível. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo sobre o tema, tem outras coisas importantes para a gente aprender, que para Deus nada é impossível. Lucas 1, 36 e 37. Disse então Maria, eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Então veja aí que o anjo se apresentou a Maria falando na língua dela, né, gente? Na língua dela. Não vamos inventar coisas que não existem nos textos, né? Porque embora isso aí seja um livro histórico, a gente também leu lá uma história, né? Também lá no livro de Gênesis, ainda não é. Ali nós estamos lendo livros do Velho Testamento, né? Do Velho Pacto lá, antes do Velho Pacto, né? Foi Abraão, né? Mas é importante a gente ler, porque muitos falam que a gente só se atém a Paulo. Muitos por aí falam, vocês endeusam Paulo. Não, olha aí, a gente lendo aí Lucas aí, né? Porque muitos falam que vocês veneram Paulo, vocês não consideram as demais partes da Bíblia. Como não? Olha aí, a gente lendo aí. Acabamos de ler Gênesis aí, agora estamos lendo, ainda não chegamos nas cartas ainda. Lemos Atos dos Apóstolos também, que são textos históricos, ainda não é a revelação do Evangelho, Atos, porque é uma história, né? Então veja, gente, então não tem sentido que falam contra quem prega o Evangelho da graça, né? Disse então Maria, eis aqui a tua serva, na língua dela, né? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. As línguas no capítulo 14 de 1 Coríntios eram também idiomas. Embora eu acredito que tiveram pessoas falando línguas esquisitas lá, tentando falar idiomas de outras nações. Eu acredito que sim. Porque tem uma parte que Paulo fala assim, se a trombeta não der um toque definido, como o soldado se preparará para a batalha? Por quê? Porque muitos estavam ali reunidos também tentando falar idiomas que eles não sabiam,
Então, por isso que havia também, de repente, uma confusão ali na igreja de Corinto. Isso é da minha cabeça. Eu acredito que, assim como hoje muitos tentam falar línguas estranhas e falam essas línguas inexistentes, eu acredito que na época de Paulo também alguns irmãos tentaram forçar barra em falar idiomas que eles não conheciam. É claro que eles iam falar tudo embolado, né? Então é por isso que Paulo, tem uma parte que Paulo fala assim: se o soldado não der, né, o corneteiro não der o toque definido, como o soldado vai se preparar para a batalha? Então, isso aí eu entendo, por isso que Paulo estava orientando ali a igreja de Corinto no capítulo 14, né? 1 Coríntios. E eram idiomas, tá bom, gente? Paulo falava o seguinte: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo estava falando para a igreja de Corinto, lá. É importante a gente saber isso. Por quê? O que fala em língua desconhecida, mas não é língua que não existe, né? Era um idioma. O que fala em idiomas, vamos dizer assim, Paulo, em outros idiomas, né? O que fala em outros idiomas, o que fala em língua desconhecida é a mesma coisa. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Então vocês podem se reportar lá, de novo em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam falando das grandezas de Deus. Então eles estavam falando para quem? Para Deus ou para os homens? Eles estavam falando para Deus ou para os homens? Está falando para Deus. Porque olha só o que Paulo fala aqui: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Não é para eu chegar aqui no microfone, né, e começar a falar uma língua que ninguém entende. Eu tenho que falar uma língua bem clara, que todos possam entender. Então quem fala, naquela época, tá, gente? Quem falava em línguas desconhecidas, porque esse dom estava ali ocorrendo de Deus, porque outras nações precisavam ouvir de Deus a voz, né, de Deus através desses sinais. Então, por isso que estava ocorrendo. Então, não tem sentido um pregador, que a gente vê em vários vídeos aí, pregadores falando blá, 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 blá. Não tem sentido, porque ele não tem que falar aos homens. Se ele quer falar uma língua desconhecida, que Paulo está relatando aqui, ele não pode falar aqui para as pessoas, porque olha só, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, não é para falar com ninguém com língua desconhecida, nem para estrangeiros. Porque você poderia estar sendo usado, alguém poderia estar sendo usado lá por Deus para falar numa língua desconhecida, mas quando ele estivesse falando com Deus. Então quem estivesse ouvindo ele falar da grandeza de Deus na língua deles. Foi isso que ocorreu, ó. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala dos mistérios, né? Fala em mistério. 1 Coríntios 14, 1, 2. Por que mistério? Porque se ele falasse num idioma diferente do idioma da nação deles, é mistério. Se eu por acaso falar que a língua de lá do Japão, para vocês não é um mistério? É um mistério. Então, é um mistério, ninguém sabe o que esse cara está falando. Né? Falar a língua lá do Egito, ninguém vai saber o que eu estou falando, é mistério. Então, olha só o que Paulo está falando aqui, ó. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios, né? Mas o que profetiza fala aos homens, o que prega o evangelho, que expõe o evangelho, que relata o evangelho, ele está falando aos homens. Aí sim, o que profetiza é o que fala a palavra de Deus, para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que é edificar? É trazer o entendimento do evangelho, isso é edificar. Se eu falar aqui uma opção de línguas que ninguém entende, que edificação que vai trazer? Nenhuma, né? 1 Coríntios 14, 3 e 4. E Paulo fala o seguinte: e eu quero que todos vós faleis em línguas ou idiomas, né? Paulo gostaria que eles falassem outras línguas também, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza, né, o que fala o evangelho na língua deles, é maior do que o que fala em línguas, em outros idiomas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, assim, se tivesse alguém precisando ouvir a mensagem, né, de Deus, Deus daria o dom para que a pessoa falasse na língua dele, mas não tinha intérprete. Qual a necessidade de eu falar aqui numa língua que ninguém entende aqui se não tem nenhum intérprete? Se não tem ninguém que vai entender a língua? Para quê? É inútil, né? 1 Coríntios 14, 5. Aí Paulo fala: e agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas, idiomas, outros idiomas, que vos aproveitaria? Não aproveita nada, é inútil, gente.
Isso que as pessoas fazem é inútil, né? E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, em outras línguas, né, diferentes da nossa, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, não adianta nada se ele falasse tudo isso aqui em outras línguas, não teria de ficar, é inútil, não aproveitaria nada, seria uma reunião sem sentido, né? 1 Coríntios 14, 6. Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, se não formarem sons distintos, né? Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido, vejam bem, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então é a mesma coisa, se eu começar a falar com vocês aqui em outra língua, pessoal, blá, 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 eu estou falando assim, vamos sair amanhã, vamos fazer um evangelismo, falando em outra língua, vocês vão ficar assim, como é que é? Né? Como que a pessoa vai se preparar para a batalha, vamos dizer assim, né? Para sair evangelizando, falando das grandezas de Deus aí fora, se eu fizer uma reunião com vocês falando em outras línguas? Não vai ter sentido, vai ser como isso aqui, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então não é para falar essas línguas aí que falam por aí, né? 1 Coríntios 14, 7 e 8. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Quer dizer, ele não vai me entender, nem eu vou entendê-lo, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, o que Paulo está relatando ali. Por isso que fala a língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Paulo falando com a igreja de Corinto, né? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por que Paulo estava dando essa orientação para ele lá? Porque isso era uma coisa que estava ocorrendo lá, naquela época. Porque Deus estava dando esse dom para ele lá. Não significa que é para a gente ficar aqui agora tentando falar blá 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 aqui, né? 1 Coríntios 14, 13, 14. De outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, como se dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, né? A pessoa não poderá dar amém se eu falar em línguas que ninguém entende, sobre a ação de graça, visto que não sabe o que diz. Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Vejam que não tem sentido falar em outros idiomas aqui, né? Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Paulo não estava falando que ele falava mais línguas celestiais, não. Paulo, ele conhecia outros idiomas de várias nações, que Paulo era uma pessoa muito assim, um doutor, né? Ele foi formado aos pés de Gamaliel, então ele conhecia muitas línguas, muitos idiomas. É isso que ele está falando aqui, dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Do que todos eles. Paulo falava todos os idiomas praticamente daquelas nações todas, né? Não é à toa que ele foi em várias nações falando o evangelho. 1 Coríntios 14, 18. Todavia olha só o que Paulo fala aqui, gente, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que, gente, olha a diferença, hein? 10.000 palavras em língua desconhecida. Então veja que absurda comparação que Paulo fez. Isso significa que Paulo, em outras palavras, Paulo estava dizendo que não era para falar em língua desconhecida na igreja, na reunião da igreja. Não é para falar. Tem gente que fala, é o que ele está falando aqui, Eu quero falar 5 palavras, só 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. É inútil. 5 palavras na nossa própria língua é útil, muito útil. Falar 10.000 palavras em outras línguas é inútil, totalmente inútil. 1 Coríntios 14, 19. Já vai terminar, gente. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Então veja, Paulo está pedindo para que eles entendam. Paulo não chegou para eles, não fale. Ele falou assim, eu prefiro falar 5 do que 10.000 em língua desconhecida, para eles entenderem que não é para falar mesmo, né? 1 Coríntios 14, 20. Aqui, a prova que são idiomas. Está escrito na lei. Paulo falou, está escrito na lei. Olha a prova de que aquelas línguas eram idiomas. Está escrito na lei, por gente de outras línguas
e por outros lábios falarei a este povo. Então, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Essa é a prova de que eram idiomas. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Paulo está falando assim, está escrito na lei, por gente de outras línguas, de outros idiomas, de outras nações, está bem claro? E por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 21. Vai terminar já, tá, gente? Só uma parte aqui que eu vou ler aqui rapidinho. De sorte que as línguas são um sinal. As línguas naquela época eram um sinal, não era para falar, era um sinal para os, não para os fiéis. Isso significa que não era para na reunião da igreja ficar falando, era sinal para os infiéis. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, quer dizer, não é para falar na reunião da igreja, dos fiéis, né, dos que creem em Jesus, mas para os infiéis. Então por que Deus deu aquele dom no dia de Pentecostes? Porque os infiéis, ou seja, aqueles que ainda não tinham crido em Jesus, pudessem ouvir falando na língua deles, no idioma deles, da grandeza de Deus. Então as línguas, o objetivo das línguas era fazer conhecido o evangelho, por isso que Deus deu aquela língua. Não tem sentido hoje em dia as pessoas ficarem tentando falar língua, para quê? Qual a utilidade, né, gente? E se alguém falar em língua desconhecida, olha Paulo falando aqui, faça-se isso por dois, eu e o irmão Igor. Isso aí, se tivesse de acontecer, Paulo só está dando uma instrução, ele não está falando que é para fazer isso. E se alguém fala, ele está falando se, e se, ele não está falando faça isso, e se alguém falar em língua desconhecida, em outro idioma, olha só, faça-se isso por dois, eu e o irmão Igor, tá? Vamos supor. E quando muito, olha só o que Paulo falou, quando muito, 3, eu, irmão Igor e irmã Laí, né? Só um exemplo. Mas Paulo está dizendo que é muito. Isso aí naquela época, né? Porque Deus estava manifestando esse dom, porque havia necessidade. Era naquela época, isso aí havia necessidade das nações conhecerem o evangelho. Então Deus manifestou isso aí, porque estava escrito onde? Onde estava escrito que eles falariam por outros povos, de outras línguas? Na lei. Na lei é que estava escrito que isso iria acontecer. Então não tem sentido, o que Paulo estava falando, na lei estava escrito que isso iria acontecer. Então veja, isso aí foi um cumprimento lá do primeiro século, porque tinha sentido acontecer. Agora tem sentido acontecer isso? Se nós temos Google, Facebook, todo mundo fala um com o outro, não tem sentido, né, gente? Ficar tentando blá, 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 né? Pregando em línguas estranhas, né? Nem sequer são idiomas, né? Então, se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito. Paulo dizia que era muito, fala 3. E por sua vez, um de cada vez também. Primeiro eu falo, aí tem que ter um intérprete, né? Tem que ter alguém que vai entender, tem que ter um norte-americano ali, que fala inglês, ele não entende a nossa língua, aí eu vou falar em inglês. Aí depois Igor vai e fala, o outro ali, um japonês ali, aí ele vai entender. Mas não é para falar para ele, não. Você está falando das grandezas de Deus, não é? Você não está trazendo uma mensagem para ele, é um sinal para ele. Eu vou falar o inglês, o Paulo estava nessa situação, né? Mas louvando a Deus, pelo Espírito. Então ele vai falar, caramba, ele está louvando a Deus, falando aleluia, tudo na minha língua. Como é que pode ser um sinal? Aí ele vai crer. É isso que Paulo está falando, E por sua vez, e haja o quê? Intérprete. Mas isso aí era para aquela época lá, né, gente? 1 Coríntios 14, 27, 28. Mas se não houver intérprete, olha o que Paulo fala, se não houver intérprete, se não houver um japonês aqui, se não tiver um chinês ali, se não tiver intérprete, né? É ele que vai interpretar, é ele que vai entender. Olha só, mas se não houver intérprete, esteja o quê? Falando? Esteja calado. Então é para ficar calado, não é para falar. Esteja calado na igreja, ou seja, na reunião dos irmãos, na igreja. Então veja aqui, e fale consigo mesmo com Deus. Quer falar em língua balabachura? Fala baixinho, ninguém vai ouvir. Quer falar tripa no balaio? Vai falar. Fala sozinho, né, gente? Tripa terra, ninguém pode ouvir. Paulo está falando aqui, mas se não houver intérprete, esteja falando ou calado? Se não tiver quem entenda, qual o sentido de eu falar aqui na língua hebraica, no japonês, né? É assim que fala? Na língua egípcia, se não tem ninguém aqui para ouvir, só todos nós aqui falamos a língua portuguesa, não tem sentido, né, gente? Então Paulo fala que é para o quê? Esteja calado.
e fale consigo mesmo com Deus. 1 Coríntios 14, 27. Mas, gente, isso aqui é para deixar bem claro que isso aqui ocorria lá. Isso era uma manifestação do Espírito que estava ocorrendo lá, no início. Isso não significa que isso iria ficar acontecendo a vida toda. Isso não tem sentido. Deus não é Deus de confusão. Para que Deus vai ficar mandando, colocando esse dom para que eu fale agora aqui? Não tem sentido, né, gente? Não tem sentido. O evangelho estava se expandindo, então havia necessidade. Deus manifestou esse dom como sinal. Era sinal para os infiéis. Então, esse foi o tema de hoje, né, gente? As línguas são idiomas. Idiomas. Não tem sentido dizer que é outra coisa. Está bem claro. Não tinha anjo nenhum falando em balabachúria, em decantas neves, em tripa no balaio. Não tinha. Não tinha em lugar nenhum. Lá em Gênesis, qual anjo que veio? O pessoal quer falar em língua de anjo. Eu quero falar em línguas celestiais. Mas quais eram as línguas dos anjos? A língua dos homens, né? Então esse foi o tema de hoje. Terminamos, vamos cantar um louvor aqui. Na verdade, vamos deixar a cantora aqui cantar, né? Amém? Deixa eu ver aqui, onde está? Aleluia, vamos cantar juntos, né? Glória a Deus. Boa noite a todos que estão no Facebook, agradecemos. Então depois faça o comentário, não esqueçam de compartilhar essa mensagem, né? Depois não esqueçam de entrar no canal do YouTube, fazer a inscrição, quem não fez ainda, amém? Aleluia. Estamos terminando aí com essa canção, em nome de Jesus. Vamos deixar a cantora cantar, né? Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Quarta-feira estaremos aqui reunidos às 19 horas e 30 minutos e às 20 horas faremos uma transmissão ao vivo, tá bom? E no próximo domingo, no mesmo horário, 18 horas, 19 horas, a transmissão. Amém.